Você já se perguntou como seria descobrir que seus próprios filhos, aqueles que você carregou no ventre e criou com todo amor, estão planejando te abandonar publicamente? Como se sentiria ao ler no celular deles? Vamos fingir que queremos ela junto, mas na hora do embarque dizemos que não há mais lugar. Assim aproveitamos a viagem sem aquela velha chata enchendo o saco? Pois é, meu nome é Cristina Fernandes, tenho 68 anos hoje, mas tinha 62 quando descobri que meus filhos queriam me deixar no Porto de Santos enquanto embarcavam no cruzeiro que eu havia pago. R$ 45 mil saídos da minha aposentadoria para uma celebração em família. E sabe o que é mais interessante? Eles nunca imaginaram que aquela velha cafona, que não entendia de tecnologia, seria capaz de descobrir tudo. E muito menos de planejar uma vingança tão, digamos, educativa. Você não faz ideia do que uma contadora aposentada, com acesso a todas as contas bancárias dos filhos, pode fazer quando se sente traída. Principalmente quando tem que conviver com os traidores por 7 dias, em alto mar, sem possibilidade de fuga. Quer que eu te conte? Então sente-se. Essa história é longa, e confesso que ainda sinto um arrepio de satisfação ao relembrá-la. Sempre fui conhecida como a mãe coruja, sabe? Aquela que nunca dizia não. Trabalhei 40 anos como contadora, me especializei em auditoria e controladoria financeira, mas em casa eu era apenas a mãezinha que resolvia tudo. Meu filho Ricardo, o advogado da família, tinha 38 anos na época. Formado nas melhores escolas, tudo pago por mim depois que o pai dele faleceu. Minha filha Mariana, 35 anos, a caçula, vivia de Instagram e do dinheiro que eu depositava mensalmente na conta dela, enquanto fingia ser uma influenciadora bem-sucedida. Todo mês era a mesma coisa. Mãe, tá apertado. Mãe, preciso de um empréstimo para o escritório. Mãe, tenho que viajar para fazer parcerias. E eu, viúva há 15 anos, vivia para eles. Meu apartamento na Avenida Paulista, comprado com o dinheiro da aposentadoria e da venda da casa antiga, era meu único luxo. De resto, economizava para ajudar meus filhos. Em março de 2019, decidi que merecíamos uma celebração. 62 anos, saúde perfeita, aposentadoria estável. Por que não um cruzeiro? Liguei para Ricardo e Mariana, que fingiram empolgação. Ótima ideia, mãe, disseram quase em uníssono, com aquele tom que agora reconheço como falso. Reservei 5 cabines de luxo. Uma para mim, uma para cada filho e 2 para os amigos que eles quisessem levar. Paguei tudo antecipadamente. R$ 45. 000, economias de anos. Nas semanas que antecederam a viagem, notei um entusiasmo exagerado. Ricardo, sempre ocupado demais para almoços de domingo, aparecia com frequência para ajudar nos preparativos. Mariana ligava diariamente, perguntando sobre as atividades do navio, quais roupas eu levaria. Achei que finalmente havia conseguido aproximar a família. Que tola eu fui. Ou melhor, que tola eles achavam que eu era. Faltavam 3 horas para sairmos rumo ao Porto de Santos. Malas prontas na sala, eu finalizava alguns detalhes quando Ricardo chegou agitado, jogou o celular no sofá e foi tomar banho. O aparelho vibrou. 1, 2, 3 vezes. A curiosidade me venceu. Algo que nunca acontecia, eu sempre respeitei a privacidade dos meus filhos. Peguei o telefone e vi as notificações do WhatsApp. Um grupo chamado Cruzeiro Sem a Velha piscava na tela. Meus dedos tremeram ao deslizar para abrir a conversa. A primeira mensagem era de Ricardo. Tudo certo para hoje. Mãe não lê essas coisas mesmo, Mariana respondeu. Ela tá super animada, coitada. Vai ser um choque quando dissermos que houve problema com a reserva dela. Senti o sangue congelar nas veias. Continuei lendo, incapaz de parar. E se ela desconfiar? Perguntou alguém chamado Felipe, amigo de Ricardo. Impossível, ela é completamente alienada de tecnologia, mal sabe usar o celular, respondeu meu filho. Tenho pena dela, escreveu Mariana. Mas seria um saco ter que ficar 7 dias cuidando dela no navio. Imagine as fotos com aquelas roupas dela. Relaxa, garantiu Ricardo.
Depois inventamos alguma desculpa, dizemos que foi erro da agência. Ela sempre acredita em tudo que digo. Meu corpo inteiro tremia. 45 mil reais. Minhas economias, meus filhos, minha celebração transformada em humilhação planejada. Senti náuseas. Precisei me sentar. O chuveiro ainda estava ligado. Ricardo não fazia ideia do que eu acabara de descobrir. Respirei fundo, 1, 2, 3 vezes. O choque inicial deu lugar a algo que nunca havia sentido antes. Uma raiva fria, calculista. Olhei para o celular novamente. Havia mais mensagens, detalhes sobre como me deixariam no terminal marítimo enquanto todos embarcariam. Como dariam uma desculpa qualquer. Como ririam disso durante a viagem. Devolvi o celular exatamente onde estava. Fui até o quarto e me olhei no espelho. A velha cafona encarou de volta. Mas havia algo diferente nos meus olhos. Um brilho que não reconheci de imediato. Eles não sabem com quem estão lidando. Murmurei para meu reflexo. Não fazem ideia. Naquele momento, tomei uma decisão. Não haveria escândalo. Não haveria confronto imediato. Eles queriam me abandonar? Ótimo. Mas seria nos meus termos. E eu garantiria que aquela viagem seria inesquecível. Para todos nós. Peguei meu próprio celular e disquei um número que não usava há tempos. Jorge, é Cristina Fernandes. Preciso de um favor urgente. Sim, é sobre acesso às contas. Enquanto Ricardo terminava seu banho, eu fotografava discretamente as mensagens do grupo Cruzeiro Sem a Velha. Cada palavra daquele plano cruel ficaria registrada. Não apenas por vingança, mas como prova, para mim mesma, de que não estava exagerando, de que a traição era real e calculada. Quando ele saiu do banheiro, sorri como se nada tivesse acontecido. Tudo pronto, mãe? Está animada? Perguntou com aquele sorriso que agora eu reconhecia como falso. Mais do que você imagina, filho, respondi, mantendo a voz doce e os olhos brilhando de expectativa. Uma expectativa bem diferente da que ele supunha. Nos próximos 90 minutos, enquanto fingíamos normalidade, fiz 3 ligações estratégicas. Uma para Jorge, meu gerente bancário de confiança há 15 anos, outra para a agência de viagens, e a última para meu advogado. Entre uma conversa banal e outra com Ricardo, coletei informações preciosas. Descobri que as reservas do cruzeiro estavam todas no meu nome e CPF, obviamente, já que fui eu quem pagou. Confirmei que tinha poder para modificá-las a qualquer momento, mesmo durante a viagem. Jorge me lembrou, com aquela discrição profissional que sempre admirei, que os cartões de crédito de Ricardo e Mariana eram suplementares ao meu. A senhora tem total controle sobre os limites e até mesmo sobre o bloqueio deles, dona Cristina, explicou ele, sem fazer perguntas sobre meu súbito interesse. Enquanto arrumava minha bolsa de mão, acessei discretamente o aplicativo do banco. As senhas dos cartões, as contas conjuntas, os investimentos que pagavam o escritório de Ricardo, tudo estava ali, ao alcance dos meus dedos. Descobri algo que não sabia. Ricardo havia contratado um empréstimo usando meu nome como garantia, sem meu conhecimento. Mais lenha para a fogueira que crescia dentro de mim. Quando Mariana chegou, espalhafatosa como sempre, com 3 malas enormes e falando sem parar sobre as fotos que tiraria no navio, observei-a com novos olhos. Cada abraço, cada mamãezinha querida, agora soava como uma facada. Mas sorri, retribuí o abraço e continuei minha investigação silenciosa. Filha, você lembra a senha do seu Instagram? Quero te marcar nas fotos que tirarmos. Pedi inocentemente. Ela hesitou por um segundo. Claro, não queria ser associada à mãe nas redes sociais, mas me deu o acesso. Enquanto ela conversava com Ricardo na cozinha, rapidamente examinei suas mensagens privadas. Lá estavam eles, combinando poses sem a velha, planejando festas exclusivas no navio, rindo da minha ingenuidade. Havia até um cronograma de quando me deixariam sozinha para não estragar as fotos. A cada descoberta, meu coração endurecia um pouco mais. Mas externamente, continuei sendo a mesma Cristina de sempre. Solícita, carinhosa, um pouco avoada. A mãe perfeita que eles achavam fácil demais enganar.
O táxi para Santos já estava a caminho quando recebi uma ligação de Jorge, meu gerente bancário. Atendi no quarto, longe dos ouvidos dos meus filhos. Dona Cristina, fiz aquela verificação que a senhora pediu. Ele disse, a voz tensa. A senhora estava certa. Seu filho Ricardo tem usado a procuração que a senhora concedeu para movimentações incomuns. Que tipo de movimentações, Jorge? Perguntei, mantendo a calma enquanto sentia o estômago afundar. Transferências para contas pessoais dele a partir da conta conjunta de vocês. E mais grave, há indícios de que ele usou seu nome e histórico de crédito para garantir empréstimos para clientes do escritório dele. Isso é irregular do ponto de vista da ordem dos advogados. Senti o sangue gelar nas veias pela segunda vez naquele dia. Não era apenas uma questão de abandono emocional. Meu próprio filho estava me roubando, usando meu nome, arriscando minha segurança financeira. E tem mais, continuou Jorge hesitante. Sua filha Mariana, os cartões dela estão todos no limite. Ela fez compras de mais de 30 mil reais no último mês. Roupas, joias, restaurantes caros, tudo para manter a aparência de influenciadora bem-sucedida. Agradeci a Jorge, desliguei e fiquei imóvel por alguns instantes. As peças se encaixavam perfeitamente agora. O entusiasmo pelo cruzeiro, a insistência em me deixar para trás, não era apenas vergonha de mim. Era a oportunidade perfeita para gastar mais do meu dinheiro sem minha supervisão. Respirei fundo e voltei para a sala, onde Ricardo e Mariana discutiam animadamente sobre os bares do navio. Observei-os com novos olhos. Meus filhos, que eu criei sozinha após ficar viúva, que educai nas melhores escolas, para quem dei tudo, estavam me explorando há anos. E eu, cegada pelo amor maternal, nunca havia percebido. Ou talvez tivesse percebido em pequenos momentos, mas preferido ignorar. As desculpas de Ricardo para não mostrar os extratos da conta conjunta. O estilo de vida de Mariana incompatível com sua suposta renda de influenciadora. Os presentes caros que compravam para mim em datas especiais, com o meu próprio dinheiro. No caminho para Santos, enquanto eles dormitavam no banco traseiro do táxi, fiz mais algumas ligações discretas. Para minha surpresa, descobri que não era a primeira vez que Ricardo usava meu nome indevidamente. Uma cliente de seu escritório, ao saber quem eu era, desabafou que havia feito um empréstimo com garantia em meu nome, mas nunca tinha me conhecido pessoalmente. Estava sendo processada por falta de pagamento, e Ricardo havia desaparecido com o dinheiro. Também liguei para alguns contatos antigos do tempo de contadora. Em menos de uma hora, tinha em mãos relatórios detalhados sobre a situação financeira do escritório de advocacia de Ricardo, falido, mantido apenas por novos empréstimos, e da carreira de influenciadora de Mariana, seguidores comprados, parcerias falsas, dívidas enormes com lojas de luxo. Olhei pela janela do táxi, vendo a paisagem mudar enquanto nos aproximávamos do litoral. A dor inicial havia se transformado em algo diferente. Não era mais apenas sobre o abandono planejado para aquela tarde. Era sobre anos de manipulação. Eu havia sido o caixa eletrônico deles, nada mais. Mas um caixa eletrônico pode ser reprogramado. E eu estava prestes a implementar um novo sistema. Terminal Marítimo de Santos. O enorme navio branco dominava o horizonte, imponente como minha determinação recém-descoberta. Enquanto caminhávamos pelo saguão cheio de turistas animados, observei Ricardo e Mariana trocando olhares cúmplices. O momento do abandono estava se aproximando. "Mãe, você trouxe todos os documentos?" perguntou Ricardo, a voz falsamente preocupada. "Dizem que às vezes há problemas com as reservas." "Sim, filho. Tenho tudo aqui." Respondi, batendo na bolsa onde guardava não apenas os documentos do cruzeiro, mas também todas as provas que havia coletado nas últimas horas. "Não se preocupe comigo." Notei que Mariana estava inquieta, verificando o relógio constantemente. De acordo com as mensagens que li, o plano era me deixar na fila do check-in enquanto eles verificavam algo, e então desapareceriam, embarcando por outra entrada. Eu ficaria sozinha, descobrindo apenas no guichê que minha reserva havia misteriosamente sumido. Mas eu tinha outros planos. "Estou com um pouco de fome", anunciei.
Vamos comer algo antes de embarcar? Eles se entreolharam nervosos. Isso não estava no script. Melhor irmos logo, mãe, insistiu Mariana. Podemos comer no navio. Não, insisto, disse com firmeza. Venham comigo. Conduzi-os até um café no terminal. Enquanto fazíamos os pedidos, discretamente enviei mensagens para Jorge e para a agência de turismo, confirmando as alterações que havia solicitado horas antes. O plano estava em andamento. No café, pedi licença para ir ao banheiro. Em vez disso, fui diretamente ao guichê de check-in do cruzeiro. A atendente sorriu ao verificar meu nome. Senhora Fernandes, tudo certo conforme solicitado, disse ela, entregando-me 3 cartões magnéticos. As 3 cabines estão confirmadas no seu nome, e as outras 2 foram canceladas, com o reembolso já processado para sua conta. Perfeito, respondi, guardando os cartões. E sobre aquela alteração nos dados dos passageiros? Também está feito. As 3 cabines estão registradas apenas no seu CPF. Qualquer consumo extra será debitado diretamente da sua conta, conforme pedido. Agradeci e voltei ao café, onde Ricardo e Mariana conversavam em voz baixa, provavelmente acertando os detalhes finais do meu abandono. Ao me verem, endireitaram-se e sorriram. Tudo bem, mãe? Demorou, comentou Ricardo consultando o relógio. Só um pequeno problema intestinal. Menti, observando seu desconforto com o tema. Nada para se preocupar. Estou pronta para embarcar agora. Caminhamos até a fila de check-in. Pude sentir a tensão crescendo entre eles. Ricardo verificou o celular, provavelmente combinando com seus amigos o momento exato para executar o plano. Mariana ajeitou o cabelo diversas vezes, sinal de nervosismo que conheço desde sua infância. Quando chegamos perto do guichê, Ricardo pigarreou. Mãe, esqueci de verificar algo na bagagem. Você se importa de esperar aqui? Mariana vai comigo. Era agora, o momento que eles haviam planejado por semanas. Sorri docemente. Claro, filho, mas não precisa se preocupar com o check-in. Já está tudo resolvido. Mostrei os 3 cartões magnéticos. Seus rostos empalideceram simultaneamente. O que é isso? Perguntou Mariana, a voz falha. São nossos cartões de embarque, querida. Achei que seria mais prático resolver tudo de uma vez. Afinal, olhei diretamente nos olhos de Ricardo. Eu já sabia que vocês estavam planejando me deixar no porto. O choque em seus rostos foi impagável. Ricardo abriu e fechou a boca várias vezes, sem conseguir emitir som algum. Mariana começou a gaguejar uma explicação. Não se preocupem, interrompi, mantendo a voz calma e um sorriso sereno. Nós 3 vamos fazer essa viagem juntos, muito juntos. E vai ser inesquecível, garanto. Entreguei um cartão para cada um deles e comecei a caminhar em direção à entrada do navio. Após alguns segundos de paralisia, eles me seguiram, trocando olhares de pânico. Naquele momento, enquanto subia a rampa de acesso ao cruzeiro, senti uma transformação completa dentro de mim. A Cristina ingênua, a mãe coruja que aceitava tudo, havia morrido no momento em que li aquelas mensagens. Em seu lugar, nascia uma mulher diferente, calculista, fria, determinada a ensinar uma lição que meus filhos jamais esqueceriam. O sol brilhava no horizonte, o mar se estendia infinito à nossa frente, e eu, Cristina Fernandes, embarcava para a viagem mais importante da minha vida. Não era mais apenas uma celebração de aniversário, era o nascimento da minha vingança. O navio zarpou pontualmente às 5 da tarde. Da varanda da minha cabine de luxo, observei o Porto de Santos diminuir no horizonte enquanto saboreava uma taça de espumante. O primeiro ato da minha vingança tinha sido executado com perfeição. Em vez de ficar abandonada no terminal, eu estava a bordo, com meus filhos ingratos presos comigo por 7 dias completos em alto mar. Ricardo e Mariana estavam em cabines separadas, exatamente como eu havia planejado. Nos primeiros momentos após o embarque, ambos tentaram contatar seus amigos, aqueles que, segundo o plano original, deveriam estar aproveitando o cruzeiro às minhas custas. As ligações, obviamente, não foram completadas. Eu havia cancelado as reservas adicionais e bloqueado qualquer possibilidade de comunicação externa. Às 7 da noite, nos encontramos para o jantar de boas-vindas.
Eu havia reservado uma mesa no restaurante principal, bem no centro do salão, onde todos poderiam nos ver. A família unida, celebrando o aniversário da matriarca. Que bom que estamos juntos nesta viagem especial, disse ao erguer minha taça em um brinde. Afinal, não é sempre que uma mãe tem a oportunidade de conhecer realmente seus filhos. O duplo sentido não passou despercebido. Ricardo engoliu em seco, enquanto Mariana brincava nervosamente com o guardanapo. Mãe, sobre o que aconteceu no porto, começou Ricardo, mas o interrompi com um gesto suave. Não vamos falar sobre isso agora, querido. Temos 7 dias inteiros para conversarmos. Sem pressa. O garçom aproximou-se para anotar nossos pedidos. Quando Ricardo e Mariana solicitaram vinho, sorri. Tragam o melhor vinho que tiverem, por favor, pedi. E coloque na minha conta. Aliás, olhei diretamente para meus filhos. Tudo nesta viagem será pago exclusivamente por mim. Meus filhos não precisarão se preocupar com absolutamente nada. O jantar transcorreu com uma tensão palpável. Entre comentários sobre a decoração do navio e pequenas histórias da minha juventude, lancei indiretas que apenas nós 3 compreendíamos. Sempre valorizo a lealdade acima de tudo. A ingratidão é algo que me entristece profundamente. Dizem que a justiça tarda, mas não falha. Após a sobremesa, Mariana tentou se esquivar. Estou um pouco cansada, mãe. Acho que vou dormir. Antes disso, respondi calmamente, gostaria que viéssemos ao deck principal. Há um evento especial de boas-vindas que não podemos perder. Afinal, estamos aqui para celebrar, não é mesmo? No deck, sob as estrelas, centenas de passageiros se reuniam para o show de abertura. O comandante deu as boas-vindas a todos e então anunciou: temos uma celebração especial esta noite. A senhora Cristina Fernandes está comemorando seu aniversário conosco, acompanhada de seus filhos. Onde está a aniversariante? Um holofote nos encontrou na multidão. Eu havia organizado essa surpresa horas antes, durante minha visita ao banheiro no terminal. Sorri amplamente enquanto acenava para todos. Ricardo e Mariana, encurralados pela situação, foram forçados a sorrir e acenar também. Venham ao palco, por favor, convidou o comandante. Peguei as mãos dos meus filhos e os conduzi até o centro do palco. Sob os olhares de todos os passageiros, o comandante me entregou um microfone. Gostaria de dizer algumas palavras? Perguntou ele. Certamente, respondi, virando-me para a plateia. Estou profundamente feliz por estar aqui, celebrando meus 62 anos com as pessoas que mais amo no mundo. Meus filhos. Dizer que sou uma mãe orgulhosa seria pouco. Ricardo e Mariana são exatamente o que mereço. Entreguei o microfone ao comandante e abracei meus filhos, que permaneceram rígidos como estátuas. Enquanto a multidão aplaudia, sussurrei para eles: o show está apenas começando, queridos. Na manhã seguinte, acordei cedo e me dirigi ao spa do navio. Havia reservado tratamentos completos para nós 3: massagens, banhos de hidromassagem, tratamentos faciais. O pacote mais caro disponível. Quando Ricardo e Mariana apareceram para o café da manhã, comuniquei a programação do dia. Já está tudo pago e agendado, expliquei. Quero que aproveitemos cada momento desta viagem especial. Em família. Percebi o olhar de pânico que trocaram. Estavam presos à minha programação, sem alternativa. No spa, enquanto esperávamos pelos tratamentos, Mariana finalmente criou coragem. Mãe, sobre aquelas mensagens, foi uma brincadeira estúpida. Nunca planejamos realmente te deixar. Claro que não, querida, respondi com um sorriso sereno. Assim como nunca planejei bloquear seus cartões de crédito. Mas sabe como é? Às vezes fazemos coisas impensadas. Seu rosto empalideceu. O que você quer dizer? Verifique seu aplicativo bancário, sugeri, tomando um gole de água com pepino. Pode ser interessante. Mariana pegou o celular imediatamente. Seus dedos tremiam enquanto navegava pelo aplicativo. Vi o momento exato em que a realidade a atingiu. Todos os cartões bloqueados, contas conjuntas inacessíveis, transferências automáticas suspensas. Isso é ilegal, exclamou, a voz trêmula. Ilegal? Como o cancelamento da minha reserva seria? Ou como o uso da minha procuração para empréstimos não autorizados é?
Respondi calmamente. Fascinante como a legalidade só importa quando nos afeta diretamente, não acha? Ricardo, que observava a cena com crescente horror, tentou intervir. Mãe, você não pode fazer isso. Tenho compromissos, pagamentos programados. Assim como eu tinha o compromisso de embarcar neste cruzeiro, retruquei. Mas vejam só, estou aqui. E vocês também. Não é maravilhoso como as coisas se ajeitam? Naquele momento fomos chamados para nossos tratamentos. Enquanto me dirigia à sala de massagem, virei-me uma última vez. Esqueci de mencionar. O Wi-Fi Premium do navio está disponível apenas na minha cabine. Se precisarem fazer qualquer contato urgente, bem, sabem onde me encontrar. Durante o resto do dia, observei a crescente ansiedade dos meus filhos. Ricardo tentou desesperadamente usar o Wi-Fi público do navio para contatar seu escritório, mas a conexão era propositalmente limitada. Outro detalhe que eu havia negociado com a administração do cruzeiro, mediante generosa gorjeta. Mariana, por sua vez, entrou em pânico quando percebeu que não conseguiria atualizar seu Instagram. Sua existência digital, a única que realmente importava para ela, estava completamente sob meu controle. À noite, durante o jantar, anunciei o programa para o dia seguinte. Um tour em família pela ilha onde atracaríamos. Já reservei os melhores lugares no ônibus panorâmico, informei. Passaremos o dia inteiro juntos, conhecendo cada canto da ilha. Não é maravilhoso? O desespero em seus olhos era evidente. Estavam começando a perceber que não havia escapatória. Por 7 dias, estariam completamente à minha mercê, exatamente como eu estive à mercê deles durante anos, sem sequer perceber. Antes de nos recolhermos, ofereci uma pequena concessão. Se precisarem fazer alguma ligação urgente, podem usar meu telefone. Por 10 minutos, supervisionados, é claro. Ricardo foi o primeiro a aceitar a oferta. Observei enquanto ele tentava explicar a um cliente importante que não poderia acessar certos documentos durante a semana. Do outro lado da linha, pude ouvir a voz irritada questionando sua competência. Quando foi a vez de Mariana, ela tentou contatar seu agente de influencer. A conversa foi curta e dolorosa. Sem posts diários, ela perderia contratos importantes. Seu castelo de areia digital estava desmoronando. Ao final do segundo dia, meus filhos estavam exatamente onde eu queria. Desorientados, vulneráveis e completamente dependentes de mim. O terreno estava preparado para a próxima fase. No terceiro dia de cruzeiro, acordei com uma sensação de poder que nunca havia experimentado antes. Enquanto me arrumava, planejei mentalmente os próximos passos da minha vingança. Não se tratava apenas de humilhá-los ou puni-los. Eu queria uma transformação verdadeira, uma lição inesquecível sobre consequências. O navio havia atracado em uma ilha paradisíaca no Caribe. No café da manhã, anunciei nossa programação. Hoje faremos um tour completo pela ilha. Já reservei lugares na excursão mais exclusiva. Aquela que inclui almoço na praia e mergulho com snorkel. Mãe, interrompeu Ricardo visivelmente estressado. Preciso realmente fazer algumas ligações importantes. Seu escritório está perfeitamente bem sem você. Cortei com um sorriso gelado. Na verdade, liguei para sua secretária ontem à noite. Parece que aquele caso dos Almeida está com alguns problemas. Algo sobre documentos falsificados? O rosto dele empalideceu instantaneamente. Esse era seu segredo mais bem guardado. Havia apresentado documentos adulterados em um processo importante, algo que poderia custar sua licença na OAB. Como você soube disso? Sussurrou. Tenho meus métodos, filho. Assim como vocês tinham os seus para me abandonar no porto. Mariana, que observava a interação com crescente alarme, tentou mudar de assunto. Podemos ao menos tirar algumas fotos na ilha? Preciso manter minhas redes ativas. Claro, querida. Na verdade, já combinei uma sessão de fotos profissional para nós 3. O fotógrafo do navio estará à nossa disposição o dia todo. Pense nas legendas. Momentos inesquecíveis com minha mãe maravilhosa. O horror em seus olhos era impagável. Para alguém que planejava posts sem a velha cafona, a perspectiva de um álbum inteiro com minha presença era um pesadelo. Durante o tour pela ilha, mantive-me colada aos meus filhos.
Cada tentativa de se afastarem era frustrada com um comentário alto como: "Filho, não se afaste da mãe", ou "Mariana, venha tirar uma foto comigo para suas redes". A humilhação sutil e constante era parte do plano. No almoço, quando finalmente conseguimos uma mesa privada na praia, decidi aumentar ainda mais a pressão. "Recebi uma ligação interessante ontem", comentei casualmente enquanto degustava meu peixe grelhado. "Aquela sua cliente, Ricardo." "Como é mesmo o nome dela?" "Ah, sim, Dona Berenice." Ricardo engasgou com a água. "Parece que ela está enfrentando um processo por não pagar um empréstimo. Um empréstimo garantido com meu nome, curiosamente. Ela ficou bastante surpresa quando mencionei que nunca a conheci pessoalmente." "Mãe, eu posso explicar", começou ele, suando profusamente apesar do ar-condicionado. "Não se preocupe", interrompi. "Já expliquei tudo para ela, e para a OAB também. Eles estavam particularmente interessados em saber como minha assinatura apareceu em documentos que nunca vi." O pânico em seu rosto era evidente. Anos de esquemas fraudulentos estavam prestes a desmoronar. Virando-me para Mariana, continuei meu jogo psicológico. "E aquele patrocinador seu, filha, a marca de cosméticos Naturale? Liguei para eles ontem. Parecia confuso quando mencionei que você era minha filha. Algo sobre números inflados de seguidores e engajamento falso?" Lágrimas começaram a se formar nos olhos dela. "Por que está fazendo isso conosco?" perguntou, a voz embargada. Coloquei os talheres sobre o prato, olhei profundamente nos olhos de cada um e respondi com uma calma gélida: "Porque vocês precisam entender o que significa trair alguém que confia em você. Precisam sentir o que eu senti ao descobrir que meus próprios filhos, que sustentei e amei incondicionalmente por décadas, planejavam me humilhar publicamente. Estou apenas devolvendo o favor com os juros que vocês merecem." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pela primeira vez, vi algo além do medo nos olhos deles. Vi compreensão. Estavam finalmente percebendo a magnitude do que haviam feito. "Agora", continuei, recuperando meu tom leve, "quem quer sobremesa? Ouvi dizer que o pudim de coco daqui é divino." Ao retornarmos ao navio após o dia na ilha, percebi que havia chegado o momento de preparar o grande finale. Meus filhos estavam psicologicamente abalados, vulneráveis e, mais importante, começando a sentir o peso real das suas ações. Mas ainda faltava a lição definitiva. Aquela que transformaria esta viagem em um ponto de inflexão em nossas vidas. Durante o jantar, anunciei casualmente: "Amanhã à noite é a festa de gala do capitão. Todos usarão suas melhores roupas, haverá champanhe, música ao vivo. Será o evento mais importante do cruzeiro." Ricardo e Mariana assentiram em silêncio, provavelmente imaginando como eu usaria aquela ocasião para humilhá-los ainda mais. "Quero que estejam impecáveis", continuei. "Afinal, será nossa última noite juntos como família." Ambos ergueram os olhos, surpresos com meu tom misterioso. "O que quer dizer com isso?" perguntou Ricardo cauteloso. "Digamos apenas que, após amanhã, muitas coisas serão diferentes, para todos nós." Deixei-os com essa provocação e me retirei para minha cabine. No conforto da minha suíte, abri meu notebook e acessei os e-mails que havia trocado durante o dia. Tudo estava preparado. Os documentos legais, as provas de fraude, os contratos revisados. Jorge, meu gerente bancário, havia sido excepcionalmente eficiente. Na manhã seguinte, o 5º dia de cruzeiro, convoquei meus filhos para um café da manhã privado na minha suíte. Eles apareceram com olheiras profundas, sinais claros de noites mal dormidas. "Sentem-se", indiquei as cadeiras dispostas ao redor da mesa da varanda. A vista para o mar caribenho era deslumbrante. "Antes da festa de hoje à noite, precisamos discutir alguns assuntos burocráticos." Deslizei 2 pastas sobre a mesa, uma para cada um. Ricardo abriu a sua primeiro, o rosto empalidecendo à medida que lia os documentos. Isso é um novo contrato para o escritório", murmurou. "Exatamente", confirmei. "A partir de agora, todas as atividades do seu escritório serão supervisionadas por um auditor independente. Cada centavo será rastreado. Cada cliente será verificado.
Você continuará como advogado, mas sem acesso às contas. Você não pode fazer isso, protestou ele. Posso e já fiz. Se preferir, posso simplesmente entregar todas as evidências que coletei à OAB e ao Ministério Público. Sua escolha. Ele afundou na cadeira, derrotado. Mariana, por sua vez, folheava sua pasta com mãos trêmulas. O que é isso, mãe? Um contrato de trabalho? Precisamente. A partir do próximo mês, você trabalhará na administração da fundação que estou criando. Um trabalho real, com responsabilidades reais. Seu trabalho como influenciadora será limitado aos fins de semana. Mas meus seguidores, meus contratos... Seus seguidores continuarão lá. Quanto aos contratos, já conversei com as 3 marcas principais que te patrocinam. Expliquei que você está passando por uma reorientação de carreira. Eles parecem bastante compreensivos, especialmente depois que mencionei a possibilidade de expor as métricas reais do seu engajamento. Mariana fechou a pasta lentamente, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Por que está fazendo isso? Não é óbvio? Estou salvando vocês de si mesmos, respondi. Vocês construíram vidas baseadas em mentiras, exploração e traição. Isso nunca teria um final feliz. Estou oferecendo uma alternativa. Difícil, sim, mas sustentável. Ricardo, ainda tentando processar tudo, levantou a cabeça. E se recusarmos? Sorri calmamente. Então, esta noite, durante a festa do capitão, farei um anúncio público. Contarei a todos sobre o plano de vocês para me abandonar no porto. Sobre os desvios financeiros, sobre os documentos falsificados, sobre os seguidores comprados, tudo. E acreditem, tenho provas suficientes para tornar tudo muito, muito convincente. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de compreensão tardia. A escolha é simples, continuei. Assinem esses documentos agora e comecem uma nova vida, difícil, mas honesta. Ou recusem e enfrentem as consequências públicas esta noite. Deixei-os sozinhos na varanda para refletirem sobre a proposta. Voltei meia hora depois, encontrando os 2 documentos assinados sobre a mesa. Meus filhos haviam saído. Durante o resto do dia, preparei-me cuidadosamente para a noite. Escolhi um vestido elegante que havia comprado especialmente para a ocasião. Nada da velha cafona que eles esperavam. Arrumei meu cabelo em um penteado sofisticado, apliquei maquiagem discreta, mas impecável. Queria estar no meu melhor para o grande finale. Enquanto me olhava no espelho, senti um momento de hesitação. Estava indo longe demais? Era justo destruir as vidas dos meus próprios filhos por causa de uma traição, por mais dolorosa que fosse? Mas então me lembrei das mensagens no celular de Ricardo. Vamos fingir que queremos ela junto, mas na hora do embarque dizemos que não há mais lugar. Assim aproveitamos a viagem sem aquela velha chata enchendo o saco. Não estava indo longe demais. Estava apenas garantindo que a lição fosse aprendida de forma indelével. Algumas vezes, a compaixão vem disfarçada de dureza. Coloquei as joias que havia separado, discretas, elegantes, e me preparei para o confronto final. Esta noite, ou meus filhos embarcariam em uma nova vida sob minhas condições, ou enfrentariam a humilhação pública que haviam planejado para mim. A justiça poética estava prestes a ser servida. O salão principal do navio estava magnificamente decorado para a festa de gala. Lustres de cristal refletiam luzes douradas, mesas impecavelmente arranjadas com toalhas brancas e louça fina, garçons circulando com bandejas de champanhe. A nata do cruzeiro estava presente, todos em trajes de gala, sorrisos brilhantes escondendo histórias pessoais que nunca conheceríamos. Cheguei deliberadamente atrasada. Queria fazer uma entrada, ser notada. Meu vestido azul marinho, elegante, contemporâneo, nada da velha cafona que meus filhos temiam, provocou olhares admirados. Aos 62 anos, eu irradiava uma confiança que nunca havia sentido antes. Ricardo e Mariana já estavam lá, em uma mesa ao fundo, bebendo nervosamente. Haviam seguido minhas instruções à risca. Ele em um smoking impecável, ela em um vestido vermelho discreto. Nada dos modelitos extravagantes que costumava usar para suas fotos de Instagram. Caminhei até eles, sorrindo para conhecidos no percurso, aceitando cumprimentos pelo meu aniversário especial,
que o navio inteiro já conhecia. Quando me sentei à mesa, percebi que ambos haviam bebido mais do que o habitual, provavelmente buscando coragem para enfrentar o que estava por vir. Estão deslumbrantes esta noite, comentei, servindo-me de champanhe. Uma verdadeira família de respeito. Assinamos os documentos, disse Ricardo em voz baixa. Fizemos o que você pediu. Não há necessidade de fazer nada esta noite. Os documentos são apenas o começo, respondi calmamente. O verdadeiro teste acontece agora. Antes que pudessem questionar, o comandante do navio subiu ao palco. A música cessou e sua voz ressoou pelo salão. Senhoras e senhores, bem-vindos à nossa tradicional festa de gala. Esta noite é especial não apenas pelo glamour, mas pelas histórias que compartilhamos. E temos uma história particular para celebrar. O aniversário da senhora Cristina Fernandes, que está a bordo com seus dedicados filhos. Senhora Fernandes, poderia nos dar a honra de sua presença no palco? Um holofote me encontrou na multidão. Sorri graciosamente e me levantei. Tragam seus filhos também, acrescentou o comandante. Queremos ver esta família unida em seu momento especial. Ricardo e Mariana empalideceram simultaneamente. Era exatamente o que temiam. Exposição pública, obrigados a fingir felicidade ao meu lado. Exatamente o que haviam planejado me fazer sofrer no porto. Vamos, queridos, falei entre dentes mantendo o sorriso. Todos estão esperando. Relutantemente, eles me seguiram até o palco. 3 microfones foram posicionados. O comandante, sorridente, se afastou para nos dar destaque. Obrigada a todos, comecei, olhando para a plateia elegante que nos observava. É um momento muito especial estar aqui, celebrando não apenas meu aniversário, mas um novo capítulo na vida da nossa família. Olhei para Ricardo e Mariana, que se mantinham rígidos ao meu lado. Meus filhos prepararam uma surpresa maravilhosa para esta viagem, continuei. A tensão deles era palpável. Eles foram extremamente criativos em seus planos. Fiz uma pausa dramática. Podia sentir o pânico emanando deles. Este era o momento. Eu poderia expô-los ali mesmo, humilhá-los publicamente como haviam planejado fazer comigo. O poder da situação era embriagador. Mas então, olhei novamente para aqueles rostos tensos. Apesar de tudo, eram meus filhos. Crianças que eu havia criado, que haviam se perdido em algum momento do caminho. Percebi que tinha 2 escolhas: destruí-los completamente ou dar-lhes uma última chance de redenção. Na verdade, continuei, suavizando a voz, quero que meus filhos compartilhem o que esta viagem significou para eles. Ricardo, por favor. Entreguei o microfone ao meu filho, que o pegou com mãos trêmulas. Seus olhos encontraram os meus, cheios de confusão e medo. Este não era o script que ele esperava. Ele gaguejou, olhando para a plateia e depois para mim. Vi algo mudar em seu olhar. Compreensão, talvez. Ou simplesmente a percepção de que esta era sua última chance. Esta viagem mudou minha vida. Começou ele, a voz gradualmente encontrando firmeza. Me fez perceber o quanto minha mãe é importante. O quanto eu a negligenciei nos últimos anos. Olhei para ele, genuinamente surpresa. Não esperava sinceridade. Estive tão ocupado com minha carreira, com minhas ambições, que esqueci quem sempre esteve ao meu lado. Continuou ele, agora olhando diretamente para mim. Esta viagem me fez enxergar meus erros, e prometo, mãe, que serei um filho melhor daqui para frente. Lágrimas brilhavam em seus olhos, lágrimas reais, não ensaiadas. A plateia aplaudiu, emocionada com o que parecia ser um momento genuíno entre mãe e filho. Mariana pegou o próximo microfone, inspirou profundamente. Minha mãe sempre foi meu porto seguro, mesmo quando eu não merecia. Esta viagem... Sua voz falhou. Esta viagem me mostrou que a verdadeira influência não está nas redes sociais, mas nos valores que carregamos. Obrigada, mãe, por não desistir de mim. Mais aplausos da plateia. Sorrisos emocionados. A perfeita cena familiar que todos acreditavam estar testemunhando. Peguei o terceiro microfone, olhando para meus filhos com uma mistura de surpresa e cautela.
Seriam suas palavras sinceras ou apenas mais uma performance para escapar da humilhação pública? Família é nosso bem mais precioso, disse ao público. E às vezes precisamos de momentos desafiadores para realmente enxergarmos isso. Esta viagem nos transformou. Para sempre. A plateia aplaudiu entusiasticamente enquanto descíamos do palco. Abraçados, sorrindo, a imagem perfeita da harmonia familiar. Mas assim que estávamos longe dos olhares, sussurrei para eles: bela performance. Agora vamos ver se foi sincera. Após a apresentação no palco, retornamos à nossa mesa. A tensão entre nós era palpável, apesar dos sorrisos que mantínhamos para os outros passageiros. Quando os garçons serviram o jantar, finalmente falei: vocês me surpreenderam. Não esperava discursos tão convincentes. Ricardo mexeu na comida sem realmente comer. Não foi apenas um discurso, mãe, murmurou. Sei que você não acredita, mas essas últimas 48 horas foram um inferno. Fez-me perceber muita coisa. É fácil ter epifanias quando se está encurralado, respondi, cortando delicadamente meu filé. A verdadeira questão é: o que acontece quando voltarmos? Quando não houver mais ameaça imediata? Mariana, que havia permanecido em silêncio, finalmente levantou os olhos. Você realmente vai seguir com aqueles contratos? Me forçar a trabalhar em uma fundação? Acabar com minha carreira de influenciadora? Não estou acabando com nada, filha. Estou oferecendo uma alternativa real, sustentável. Seu mundo de ilusões digitais ia desmoronar cedo ou tarde. Tomei um gole de vinho antes de continuar. Quanto aos contratos, depende inteiramente de vocês. O que quer dizer? Perguntou Ricardo. Coloquei os talheres sobre o prato e olhei diretamente para eles. Quero a verdade. Agora. Sem plateia, sem holofotes. Por que vocês fizeram isso? Por que planejaram me abandonar? O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Finalmente Ricardo falou. No começo era só uma ideia estúpida. Queríamos aproveitar o cruzeiro sem preocupações. Sem a mãe velha e cafona, completei, citando as mensagens que havia lido. Ele baixou os olhos. Sim, era infantil e cruel. Mas então as coisas saíram do controle. Meus amigos embarcaram na ideia. Mariana também. E de repente tínhamos um plano elaborado. Eu me convenci de que você ficaria bem, que inventaríamos alguma desculpa depois. E quanto ao desvio de dinheiro? Os empréstimos usando meu nome? Seu rosto se contorceu em uma expressão de vergonha genuína. O escritório estava afundando. Perdi casos importantes, fiz investimentos ruins. Comecei usando sua procuração para pequenas transferências, convencendo-me de que devolveria. Mas então uma mentira leva a outra, completei. E antes que perceba, você está falsificando documentos e cometendo fraudes. Mariana, com lágrimas nos olhos, interrompeu. Comigo foi diferente. Eu realmente acreditava que seria uma influenciadora de sucesso, que um dia poderia te recompensar por tudo, mas os números nunca fechavam. Precisava de mais seguidores, mais engajamento, roupas mais caras, viagens melhores. Então começou a comprar seguidores falsos. Ela assentiu, envergonhada. Ia gastar cada vez mais com o cartão que você pagava. Quanto você sabe? Perguntou Ricardo, a voz quase um sussurro. Tudo, respondi simplesmente. Cada transferência, cada documento falsificado, cada seguidor comprado. Tenho cópias, registros, testemunhas. Bastaria um telefonema para destruir completamente a vida de vocês dois. Ambos empalideceram. A realidade da situação finalmente os atingia com toda a força. O que vai fazer conosco? Perguntou Mariana, a voz embargada. Olhei ao redor do salão elegante para os outros passageiros rindo e celebrando, alheios ao drama que se desenrolava em nossa mesa. Esta noite nada. Amanhã, quando desembarcarmos... Bem, isso depende inteiramente de vocês. Como assim? Questionou Ricardo. Os contratos que assinaram são reais. As condições são exatamente como descrevi. Supervisão financeira total para você, Ricardo. Trabalho real, com horários e responsabilidades, para você, Mariana. Fiz uma pausa para que absorvessem a informação. Mas existe uma cláusula que não mencionei. Uma porta de saída.
Se preferirem, podem simplesmente renunciar a qualquer apoio financeiro meu, imediatamente e permanentemente. Sem apartamentos pagos, sem mesadas, sem cartões de crédito, sem transferências para salvar o escritório, nada. Estarão completamente por conta própria. Isso é uma escolha impossível, protestou Ricardo. Não, corrigi. É a escolha mais justa possível. Continuem vivendo sob minhas regras, com minha supervisão e meu dinheiro. Ou sejam verdadeiramente independentes, sem minha interferência, mas também sem meu suporte. Mariana cobriu o rosto com as mãos. Não sei viver de outro jeito, admitiu entre lágrimas. Exatamente esse é o problema, filha. Vocês dois se tornaram parasitas, vivendo da minha generosidade sem qualquer senso de responsabilidade ou gratidão. Isso acaba agora, de um jeito ou de outro. Olhei para o relógio. Tem até amanhã, quando o navio atracar, para decidir. Transparência total sob minhas condições ou independência total sem meu dinheiro. Não há terceira opção. Levantei-me da mesa, arrumando elegantemente meu vestido. Agora, se me dão licença, vou dançar um pouco. É minha celebração, afinal. Deixei-os ali, atordoados com a revelação final. Não haveria escapatória fácil, não haveria retorno ao status quo. A vida como conheciam havia terminado definitivamente. A última manhã no navio amanheceu com um céu perfeitamente azul. Da varanda da minha suíte, observei o Porto de Santos se aproximando, o mesmo lugar onde, dias antes, meus filhos haviam planejado me abandonar. O círculo estava prestes a se fechar. Às 9 horas, Ricardo bateu à minha porta. Parecia não ter dormido. Olheiras profundas marcavam seu rosto habitualmente impecável. Mariana veio logo depois, igualmente abatida. Entremos, convidei, indicando os sofás da sala da suíte. O café da manhã será servido aqui. Sentamos em silêncio, enquanto um garçom arrumava a mesa com frutas, pães, café e sucos. Quando ele saiu, finalmente falei. E então, qual é a decisão de vocês? Ricardo e Mariana trocaram olhares. Foi ele quem falou primeiro. Passamos a noite inteira conversando sobre o que fizemos com você, sobre nossas vidas, sobre tudo. E chegaram a alguma conclusão? Mariana assentiu, enxugando uma lágrima. Aceitamos suas condições. Os contratos, a supervisão, o trabalho na fundação, tudo. Analisei seus rostos cuidadosamente, procurando sinais de manipulação ou falsidade. Mas o que vi foi algo diferente. Uma mistura de vergonha, arrependimento e talvez um vislumbre de alívio. Por quê? Perguntei simplesmente. Por que não escolheram a independência? Ricardo soltou uma risada amarga. Porque não somos independentes, mãe. Nunca fomos. Essa é a verdade que você nos forçou a encarar. Construímos castelos de areia, meu escritório, a carreira de influencer dela, tudo sustentado pelo seu dinheiro. E sem ele? Pressionei. Sem ele? Mariana hesitou. Sem ele, não somos nada. Não sabemos viver no mundo real, e isso é assustador de admitir. Servi-me de café, deixando que o silêncio se prolongasse. Queria que sentissem o peso completo daquela admissão. Sabe o que é mais irônico? Continuou Ricardo. Achávamos que você era a dependente, a mãe idosa que precisava de nós, quando na verdade eram vocês que não conseguiriam sobreviver sem mim. Completei. Ambos assentiram, os olhos baixos. O que acontece agora? Perguntou Mariana. Peguei minha bolsa e retirei 2 envelopes. Aqui estão os novos cartões de crédito de vocês. Limite reduzido, monitoramento completo. A partir de hoje, cada centavo será rastreado. Entreguei os envelopes. Eles os receberam como se fossem sentenças judiciais. Ricardo, seu escritório passa por auditoria completa na segunda-feira. Os clientes lesados serão ressarcidos, os documentos falsificados serão substituídos por versões legítimas. Você continuará advogando, mas sob supervisão rigorosa. Ele assentiu, resignado. Mariana, você se apresentará na fundação na terça-feira, às 8h. Começará como assistente administrativa, aprendendo do zero como funciona uma organização real. Seu Instagram pode continuar,
mas com conteúdo aprovado previamente e apenas nos fins de semana. E quanto às minhas parcerias? Perguntou ela, ainda agarrando-se aos fragmentos do seu mundo anterior. As legítimas podem continuar, desde que declaradas e transparentes. As baseadas em números falsos já foram encerradas. Levantei-me e caminhei até a janela. O navio estava atracando. Passageiros se aglomeravam nos decks, ansiosos para desembarcar. Uma última coisa, disse, voltando-me para eles. A partir de hoje, vocês terão sessões semanais de terapia, individuais e familiares. Terapia? Ricardo franziu o senho. Por quê? Porque o que aconteceu entre nós não foi normal, não foi saudável, e não aconteceu da noite para o dia. Precisamos entender como chegamos a este ponto, como meus filhos se tornaram pessoas capazes de abandonar a própria mãe, e como eu me tornei alguém tão cega que não percebi o que estavam se tornando. Pela primeira vez desde que havíamos embarcado, vi algo genuíno nos olhos deles. Não medo, não cálculo, mas um lampejo de compreensão. Vocês quebraram minha confiança, continuei. E confiar em vocês novamente será um processo longo, muito longo. Entendemos, murmurou Mariana. Mas estou disposta a tentar, conclui. Se vocês estiverem. O navio deu um solavanco final ao atracar completamente. Um anúncio soou pelos alto-falantes, informando o início do desembarque. Nossa viagem havia chegado ao fim. Quando nos levantamos para sair, Ricardo hesitou, então perguntou em voz baixa: por que não nos expôs ontem à noite? Por que nos deu esta chance? Olhei para meus filhos, adultos pela idade, mas de tantas formas ainda crianças perdidas, e respondi: porque, apesar de tudo, ainda são meus filhos, e eu escolhi ser melhor do que vocês foram comigo. Saímos da suíte em silêncio, cada um carregando não apenas suas malas, mas o peso das verdades reveladas durante aqueles 7 dias no mar. Enquanto caminhávamos pelo corredor rumo ao desembarque, tive certeza de uma coisa: nenhum de nós era mais a mesma pessoa que havia embarcado naquele navio. A vingança estava completa, mas de uma forma que eu jamais poderia ter planejado. 6 anos se passaram desde aquela viagem que mudou nossas vidas para sempre. Hoje, aos 68 anos, sentada na varanda do meu apartamento na Avenida Paulista, observo São Paulo ao entardecer e reflito sobre a transformação que todos nós sofremos desde aquele março de 2019. A vingança tem um sabor peculiar. Não é doce como dizem, nem amarga como temem. É complexa, multifacetada, como um vinho envelhecido que revela diferentes notas a cada gole. A satisfação, sim, mas também há um vazio que nunca imaginei que existiria. Nos primeiros meses após o cruzeiro, executei meticulosamente cada elemento do plano que havia delineado. O escritório de Ricardo passou por uma auditoria completa. Documentos foram regularizados, clientes lesados foram ressarcidos discretamente. Custou uma pequena fortuna, minha fortuna. Mas era o preço para manter meu filho longe da prisão e da cassação da licença profissional. Mariana iniciou seu trabalho na fundação que criei. No começo, era visível sua inadequação ao mundo real de horários, responsabilidades e consequências. Chorou por semanas quando suas parcerias falsas foram encerradas e seus seguidores começaram a diminuir. Minha vida acabou, dizia dramática, sem perceber a ironia de que aquela vida nunca havia realmente existido. As sessões de terapia, individuais e familiares, foram as mais difíceis. Expor feridas profundas, admitir falhas, confrontar décadas de dinâmicas disfuncionais. Houve sessões em que saímos todos em silêncio, incapazes de nos olhar nos olhos. Em outras, explodimos em acusações e lágrimas. O processo de cura nunca é linear nem confortável. Eu mesma tive que confrontar verdades desagradáveis sobre minha participação naquela dinâmica familiar tóxica. Como havia permitido que meus filhos se tornassem adultos tão dependentes e ingratos? Por que fechei os olhos por tanto tempo para seus comportamentos manipuladores? Que necessidade minha estava sendo atendida ao mantê-los financeiramente subordinados a mim? Nossa terapeuta familiar, doutora Helena,
foi implacável em apontar que eu também tinha responsabilidade no que havíamos nos tornado. Não existem vilões puros nem vítimas perfeitas nas famílias disfuncionais, ela repetia. Todos participam da dança, mesmo que com passos diferentes. Foi durante o segundo ano após o cruzeiro que comecei a questionar se minha vingança havia realmente valido a pena. Sim, meus filhos estavam transformados, mais responsáveis, mais conscientes, mais genuínos em seus relacionamentos comigo e com os outros. Mas a que custo? A confiança quebrada poderia realmente ser reconstruída algum dia? E eu teria me tornado uma pessoa melhor ou pior nesse processo? Lembro-me de uma noite específica, quando encontrei Ricardo trabalhando até tarde em seu escritório reformulado. Não mais o ambiente luxuoso de antes, mas um espaço funcional, focado em casos reais e não em aparências. Ele não me viu na porta, e pude observá-lo por alguns momentos, concentrado, comprometido, trabalhando em um caso pro bono para uma família despejada injustamente. Você mudou, comentei, finalmente entrando. Ele ergueu os olhos, surpreso com minha presença. Você também, respondeu simplesmente. Sentei-me à sua frente, sentindo o peso daquela observação. Para melhor? Perguntei, genuinamente curiosa. Ele considerou a questão por um longo momento. Diferente, respondeu finalmente. Mais autêntica, talvez. Menos disposta a ser manipulada. Fez uma pausa. Mais assustadora, definitivamente. Ri baixinho, reconhecendo a verdade em suas palavras. Eu havia me tornado alguém que não hesitaria em fazer o necessário para proteger a si mesma, ou para ensinar uma lição inesquecível. Sabe o que é estranho, mãe? Continuou ele. Às vezes penso que aquele cruzeiro foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Não pelo modo como aconteceu, claro, mas pelo resultado. Aquela foi a primeira vez que vislumbrei a possibilidade de que minha vingança calculada pudesse ter consequências positivas que eu não havia previsto. Não apenas a punição que eu buscava, mas uma verdadeira transformação. Com Mariana, o processo foi mais lento e doloroso. Sua identidade estava tão entrelaçada com a imagem fabricada da influenciadora bem-sucedida que desconstruí-la foi como assistir a um longo e agonizante luto. Houve recaídas, tentativas de burlar o sistema, até mesmo um episódio em que tentou usar o nome da fundação para conseguir parcerias pessoais. Foi após essa última transgressão, quase 2 anos depois do cruzeiro, que tivemos nossa conversa mais honesta. Por que você não consegue simplesmente me deixar ser quem eu sou? Perguntou ela, frustrada após ser confrontada. E quem você é, Mariana? Respondi. A pessoa que compra seguidores falsos e mente sobre parcerias? A filha que planejou abandonar a mãe em um porto porque era cafona demais para suas fotos? Suas lágrimas vieram instantaneamente. Não as lágrimas manipuladoras de antes, mas algo mais profundo, mais visceral. Não sei quem sou, admitiu finalmente, a voz quase inaudível. Nunca soube. Aquela confissão quebrou algo dentro de mim. Pela primeira vez desde que descobri a traição planejada, senti compaixão genuína pela minha filha. Não apenas a obrigação maternal, mas uma conexão humana com alguém perdido e sofrendo. Naquela noite, abracei-a como não fazia desde sua infância. Não havia perdão completo. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Mas havia um novo entendimento. Olhando para trás agora, 6 anos depois, vejo o quadro completo com mais clareza. Minha vingança no cruzeiro não foi apenas sobre punição ou retribuição. Foi um espelho forçando todos nós a encararmos nossas verdadeiras faces, os bons, os maus e os feios aspectos que preferíamos ignorar. Ricardo agora administra um escritório menor, mais ético e sustentável. Casou-se há 2 anos com uma professora universitária, uma mulher que o ama pelo que ele é, não pelo que aparenta ser. Mariana encontrou seu caminho como coordenadora de projetos sociais na fundação, usando seu talento para a comunicação de forma construtiva. Ainda mantém um perfil nas redes sociais, mas autêntico, sem números inflados ou falsas parcerias. E eu me tornei alguém que não reconheceria 6 anos atrás. Mais forte, mais lúcida, menos disposta a sacrificar minha dignidade por amor mal direcionado.
mas também carrego cicatrizes. A capacidade de frieza calculista que descobri em mim naqueles dias no mar, às vezes me assusta quando a sinto emergir em outras situações. A contadora aposentada que pensava conhecer seus filhos desapareceu para sempre naquele dia de março, quando li as mensagens no celular de Ricardo. Em seu lugar, surgiu uma mulher capaz de arquitetar uma vingança psicológica meticulosa e de viver com as consequências dessa escolha. Você que me ouve agora talvez esteja se perguntando por que resolvi compartilhar esta história. Por que expor algo tão íntimo, tão perturbador sobre minha própria família? A resposta não é simples, nem inteiramente altruísta. Parte de mim quer que você entenda o que significa ser traído por aqueles em quem mais confiamos. Que você reconheça os sinais sutis que eu ignorei por anos. A exploração disfarçada de amor, a manipulação emocional, o desequilíbrio nas relações. Talvez minha história sirva como um alerta, um farol na escuridão para outros que possam estar vivendo situações semelhantes sem perceber. Mas há uma razão mais profunda, mais inquietante para esta confissão. Descobri algo sobre mim mesma naquele cruzeiro. Algo que nunca suspeitei que existisse sob a superfície da mãe, dedicada e contadora competente. Descobri uma capacidade para o cálculo frio, para a manipulação estratégica, para infligir dor psicológica com precisão cirúrgica. E o mais perturbador, descobri que era boa nisso. Extremamente boa. Esta revelação mudou fundamentalmente a forma como me vejo e como entendo a natureza humana. Talvez todos nós carregamos essa capacidade adormecida até que circunstâncias extremas a despertem. Talvez a linha entre vítimas e vingadores seja mais tênue do que gostaríamos de acreditar. Quando penso nos 7 dias daquele cruzeiro, lembro-me da satisfação gelada que sentia ao ver meus filhos desmoronarem sob a pressão que criei. Em certos momentos, quase cheguei a desfrutar do sofrimento deles. Um prazer sombrio que nunca havia experimentado antes e que, honestamente, nunca deixei de sentir completamente. Esta é a verdade incômoda que preciso admitir. A vingança me transformou. Não apenas temporariamente, não apenas como uma resposta à traição, mas profunda e permanentemente. Abriu uma porta dentro de mim que nunca mais se fechou completamente. Nossos relacionamentos familiares hoje são melhores em muitos aspectos. Mais honestos, mais equilibrados, menos exploratórios. Mas também carregam uma sombra permanente. Meus filhos nunca esquecerão do que sou capaz. E eu tampouco. Nas reuniões familiares, quando rimos e conversamos normalmente, às vezes capto um olhar, uma hesitação momentânea que me diz que eles ainda lembram. Quando tomo uma decisão financeira ou estabeleço um limite, percebo o respeito cauteloso em seus olhos. Não apenas o respeito saudável entre adultos, mas algo misturado com uma ponta de medo. E a verdade é que não me importo completamente com isso. Talvez seja o preço necessário pela nova dinâmica que construímos. Talvez seja impossível reconstruir confiança sem esse elemento de cautela permanente. Ou talvez, e esta é a possibilidade que mais me inquieta, eu goste desse novo poder, dessa nova persona que descobri. A justiça que busquei teve um custo que continuo pagando. Não apenas no distanciamento emocional, que nunca desapareceu completamente, mas na pessoa que me tornei. A vingança, mesmo quando justificada, cobra seu preço do vingador. Então, o que você deve levar desta história? Que lição há para aqueles que, como eu, descobrem uma traição devastadora? Não há respostas simples. Não posso dizer que me arrependo do que fiz. Seria uma mentira. Tampouco posso recomendar meu caminho como um modelo a seguir. A vingança é um remédio que pode curar a ferida enquanto envenena o sangue. O que posso oferecer é uma advertência. Conheça os limites da sua própria escuridão antes de decidir mergulhar nela. Entenda que, ao buscar justiça através da vingança, você não apenas muda seus alvos, você muda fundamentalmente a si mesmo. E talvez o mais importante, reconheça os sinais precoces de desequilíbrio e exploração em seus relacionamentos. Não espere até que a traição seja tão devastadora que apenas respostas extremas pareçam adequadas. A prevenção é infinitamente menos custosa que a vingança.
Hoje, aos 68 anos, tenho uma vida que muitos considerariam bem-sucedida. Financeiramente estável, respeitada na comunidade, com filhos agora produtivos e mais autênticos. Vista de fora, minha história poderia parecer um triunfo. Mas nas noites silenciosas, quando estou sozinha com meus pensamentos, às vezes me pergunto quem eu teria sido se nunca tivesse pegado aquele celular, se nunca tivesse lido aquelas mensagens, se nunca tivesse descoberto tanto sobre meus filhos e sobre mim mesma. A resposta, é claro, é impossível de conhecer. Nossas escolhas nos definem tanto quanto as circunstâncias que enfrentamos. E minha escolha foi a vingança, com todas as suas satisfações perturbadoras e consequências indeléveis. Então, deixo você com esta reflexão final. Em um mundo onde a traição é sempre possível, onde aqueles mais próximos podem se revelar estranhos, que pessoa você escolherá ser? A que fecha os olhos e aceita? A que confronta e busca entendimento? Ou a que, como eu, orquestra uma retribuição meticulosa, sabendo que o preço incluirá partes de sua própria humanidade? A escolha, como descobri naquele Porto de Santos 6 anos atrás, é inteiramente sua. Apenas lembre-se, algumas decisões não podem ser desfeitas, algumas transformações são permanentes, e algumas vinganças, mesmo quando perfeitamente executadas, deixam cicatrizes não apenas em seus alvos, mas também em quem as concebe. Esta é minha história, minha confissão, meu aviso. O que você faria se descobrisse uma traição como a que enfrentei? Mais importante, quem você se tornaria depois? A resposta pode ser mais perturbadora do que imagina.